Vamos lá, pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago da LTZ. Vitória. Beleza, hoje a gente vai fazer um primeiro vídeo de uma série de vídeos. Pra mim, muito esperado, vai ser divertido pra caramba, respondendo comentários dos nossos vídeos. A gente assumiu esse compromisso publicamente aqui em outro vídeo. Todos os comentários serão respondidos. Todos, sem exceção, beleza? Claro, em texto, ali nas respostas do YouTube. No nosso Instagram já responde coisa pra caramba. E agora a gente vai responder e comentar alguns que são interessantes. Comentário 1. Fala aí, Vitória, de quem que é? Vamos começar pelo nosso vídeo sobre os motivos para o advogado não indicar a antecipação do seu precatório. Polêmico pra caramba. Muito polêmico, gerou muitos comentários. O primeiro comentário aqui, que aparece para mim, é da Josena. Josena tá perguntando pra gente que está aposentada desde 2021 e a aposentadoria estava na justiça desde 2013, não recebeu nenhum retroativo, tem o direito ao precatório? Josena, aqui, nós precisamos saber se você tem... que pé que ficou esse processo, na verdade, né? Se ele foi procedente, né? Se te deu o direito mesmo a conceder uma aposentadoria, se essa aposentadoria que você está recebendo desde 2021, ela foi concedida na via administrativa ou derivou desse processo, porque tudo isso vai influenciar em te responder de maneira mais assertiva se você tem direito a esses retroativos ou não. Fato é que, se o tribunal entendeu que desde 2013 você tinha direito à aposentadoria, muito provavelmente você vai receber esses retroativos sim. Exatamente. Então, e o retroativo passou de 60 salários mínimos, vira precatório. Então, se você ganhou a ação, resumindo, passou de 60 salários mínimos, R$ 79.200, vira precatório. Se não passou, RPV, você é uma sortuda. Comentário do Marcos. O Marcos aqui ficou um pouco incomodado com a antecipação que ele fez. Uma financeira me ofereceu 75% do meu precatório, lembrando que 30% já vai ficar para o meu advogado. Ficou só 45% do total para eu receber. Pessoal, olha só o tamanho do prejuízo que fiquei. Não venda seu precatório, porque é um monte de oportunistas por aí, muitos venderam e se arrependeram. Vamos lá? Vamos. A gente vai seguir em uma linha. Se foi isso, cara, muito legal. Comenta aqui, fala foi isso mesmo. Se não foi isso, também comenta e explica pra gente melhor. Coloca números, sem problema nenhum, tá? Ó, o que a gente entendeu aqui? Vou usar um número de R$100 mil, que é mais fácil a gente fazer os cálculos em percentuais. Seu precatório vale atualizado R$100 mil, fica só um asterisco aqui, um parênteses, enfim. Toda vez que vocês receberem uma proposta, sempre perguntem se é sobre o valor atualizado. Algumas empresas, infelizmente, não fazem sobre o valor atualizado, tá? Tema para outro vídeo. Bom, R$100 mil. Você disse pra gente que recebeu uma proposta de 75%. Então, R$75 mil. Você também disse pra gente que 30% do seu precatório, então... Aí que é o ponto, né? É 30% do seu precatório ou é 30% dos 75 mil? Tô levando em consideração até pelos 45 que você coloca, que é do seu precatório. 30% do seu precatório ficou para o seu advogado, que aí são os honorários contratuais. Outro tema, honorário contratual é super ok, a gente gostando ou não, tá? Vitória tinha comentado já em outros vídeos, mas tem estados que cobram até 50%. A OAB até a tabela por estado. E aí tem estado que permite até 50%. Não é o tema da sua resposta agora. Então estamos dizendo que te ofereceram 75 mil. 30% ficou para o advogado, R$30 mil. 45% ficou para você. Bom, primeira coisa que eu vou te falar, tá errado. Se isso aconteceu mesmo, tá errado, não é o que a gente pratica aqui, não é o que muitas empresas praticam, tá? E eu conheço várias. Da maneira que você descreveu aqui, o seu advogado fez a antecipação e não teve deságio. Exatamente. E todo o deságio foi para você. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Olha... Não posso julgar, não vou julgar, nós não vamos julgar. A gente entendeu isso, qual que foi o erro da operação toda? Cara, seu advogado ele recebeu 30% dele no ato agora e descarregou em você todo o deságio. Cara, se for isso mesmo, eu não sei se cabe uma ação ou não. Se foi lesado e tiveram aproveitadores em cima de você. E não necessariamente, aliás, não necessariamente não. A financeira não foi aproveitadora aí, tá? Porque a tua oferta de 75% é uma baita oferta para os dias de hoje, tá? Tô considerando que é um precatório federal, porque se não fosse federal também, ninguém ia pagar isso. Então, o valor está muito bom que ofereceram para você, 65%. O correto seria, 75 mil a financeira ofereceu para você, 30% dos 75 mil, se o seu advogado também aceitou fazer a sessão, vai para ele. Hoje vai dar mais ou menos uns R$22 mil
e alguma coisinha, beleza? R$22.500. Deveria ir para ele e não 30 mil. Então, o mais correto seria ele ter os 22.500 e você 52.500. Beleza? O Brito Cruz deixou um comentário aqui, não é uma pergunta. Dica: não vende seu precatório barato, exceto se for caso de extrema necessidade, urgência mesmo. Obrigado. Brito, obrigada pelo seu comentário, né? E aí eu te pergunto, né? O que você considera vender o seu precatório barato? A gente deixou aqui uma série de vídeos gravados justamente falando do cenário, do que vai acontecer, do que está acontecendo e do que vai acontecer nos próximos anos em relação ao pagamento de precatório. E vou deixar aqui um detalhe: muitas pessoas que nos procuram para fazer antecipação não fazem antecipação por conta de extrema necessidade ou urgência, viu? Muitas pessoas fazem antecipação até para investir. Exato. Nesse momento, com a alta da Selic, é bastante interessante os títulos atrelados à renda fixa, renda variável, fundos imobiliários. Então, mesmo se você não estiver contando com esse dinheiro para uma necessidade urgente, de ordem pessoal ou profissional, você pode também utilizar para investir em alguma coisa que você entenda que é vantajosa. Exato. Então, fica aqui a dica, né? Um olhar diferenciado, até porque não adianta ter um precatório que você também não sabe quando vai ser pago. Ter ali um passarinho na mão e 2 voando, né? Então, de fato, faz sentido pensar em alternativas para aquilo que você nem tem ideia de quando vai ser quitado. Obrigado, Brito, tô contigo. O Edelson deixou um comentário aqui, mas só anotou: tem intenção de vender. Não sei se você tem intenção de antecipar isso, Edelson. Se for, a gente está aqui à disposição para poder conversar melhor, entender as suas necessidades, saber qual tipo de precatório que você efetivamente tem, tá né? Bom. Procura a gente e vamos aproveitar conversar. Como funciona. Primeiro, com a gente ou com qualquer outra empresa que faça antecipação de precatórios. Peça uma atualização dos valores. Com a atualização, muito provavelmente já chega a proposta dessa empresa, a oferta. Tô te ofertando 70% do teu precatório. A gente respondeu agora há pouco pro Marcos, dá uma olhadinha aí. Segundo, se aceitando, você precisa enviar uma documentação básica por segurança da operação. Obviamente, com a documentação na mão, começa a análise. A análise é feita em cima da pessoa física ou jurídica, ou seja, em cima do autor da ação, do credor, né, do dono do precatório, e do processo. Estando tudo ok, agendamento de cartório, sessão, assinatura de contrato, dinheiro na conta no dia, tá? Não aceitem pagamento uma semana, coisa do tipo. É praxe em vários lugares, tá? Cartório foi realizado pela manhã, pagamento pela manhã ou até a tarde. Cartório realizado à tarde até o final do dia, às vezes não tem tempo hábil bancário. Pagamento no outro dia, no primeiro horário. Isso é super comum, tá? Super comum. Aproveito para deixar falar como funciona. O Águia Branca deixou um comentário aqui que eu não sei se é pra gente ou se é pro governo. Até gostaria de saber. Brasil, país de Zé Pilintra. Pra quem não sabe, Zé Pilintra é uma entidade da macumba. Então, não sei se é pra gente. Não sabia dessa, ó. Tá vendo? Aqui também é cultura. Não sei se essa ficou pra gente ou se ficou pro governo. Mas eu vou entender que foi pro governo. E Águia Branca, cara, baita nome de autoescola. Gostei, viu? E outra coisa, aqui, se for Zé Pilintra, se não for, não tem distinção, tá? A gente respeita todo mundo e vamos que vamos. O Moacir Aparecido Silvestre. Não devo vender meu precatório. Foi uma afirmação ou uma pergunta? Se foi uma afirmação, parabéns pela sua decisão. O que eu vou te provocar a pensar só aqui? Imagino que você não esteja na média, ou seja, o brasileiro médio. Para mim, o que é o brasileiro médio? É aquele que qualquer valor que está fora do meu ordenado mensal me faz diferença. Thiago, qualquer valor e a qualquer preço? Não. Uma boa negociação com os percentuais que o mercado está pagando hoje vale muito a pena você antecipar. E, cara, assim, quanto vale para você a dúvida? Se não vale nada, cara, realmente espera. Gente, não vai ficar aqui falando pra você, vende. Não. A decisão é sua. É sua, tá? Então, obrigado pelo comentário, muito legal, mas nem todo mundo é o brasileiro médio. A Suzane Pereira Azevedo comentou algo muito semelhante ao Marcos. Falou aqui: são aproveitadores mesmo, se aproveitam do desespero dos outros. É uma pena, é uma pena. E aqui, Suzane, o que a gente te fala, né? O que nós temos para te falar? A decisão sobre vender ou não o precatório é sua. Qual o nosso papel aqui? Trazer todas as informações sobre o mercado de precatórios. Exato. Para que vocês tomem essa decisão de maneira consciente. Mesmo se você decidir aguardar 10, 15, 20 anos, que você tenha ciência disso. Porque o que é injusto desse mercado é você não ter essa informação. Exato. E não saber o que fazer.
E as informações sobre precatórios são muito espaçadas. Você não encontra tudo organizado num único lugar. O nosso papel aqui é reunir tudo isso, mastigar para vocês e trazer essas informações e ouvir os comentários, as críticas. Se tiver elogio, a gente também fica feliz. Então, se você tomou essa decisão sabendo do cenário, parabéns. Verdade. Você tomou uma decisão informada. Exato. Se você não sabe, recomendo que você então faça uma pesquisa, dê uma olhada em o que anda acontecendo no mercado de precatórios, que pode ser que você mude de ideia. Se você não mudar, tá tudo bem. E lembrando, para você se defender de aproveitadores, fala com pelo menos mais 2 empresas. Se você for ver de verdade uma empresa que está com uma oferta muito acima do que as outras 2, desconfie. Uma oferta muito abaixo, desconfie. Oferta mediana, tá bom. Procura mais umas 2 se acontecer essa situação. Agora, se está com ofertas parelhas, óbvio, você pesquisou CNPJ, consultou seu advogado, talvez ele te dê umas 5 razões para você não antecipar. É o tema da resposta desse vídeo aqui. Inclusive, cara, você vai ter grandes chances de não cair na mão de um aproveitador. Existe. Dá uma olhadinha até na resposta pro Marcos aqui, que a gente deu uns minutinhos atrás. O Adilson Anjos está perguntando sobre o precatório dele. O meu precatório alimentar contra a União está transitando TRT segunda região, já está na LOA 2022, só não sei se vou receber esse ano. Adilson, o que eu tenho para falar com você? Se é TRT2, eu imagino então é trabalhista, né? Um precatório que se origina numa discussão no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que é a região de São Paulo. Os precatórios trabalhistas, ainda que sejam alimentares, têm um orçamento próprio. É outra noção de pagamento, momento de pagamento. Vocês podem ver que se você abrir a LOA, você tem um orçamento separado por tribunal. E o orçamento do TRF3 é diferente do TRT da segunda região. Então, se você tem um precatório trabalhista, quem tem um precatório trabalhista fica numa situação um pouco mais complicada sobre expectativa de pagamento por conta da questão orçamentária. É um orçamento separado, diferente. O que eu te recomendo? Nos sites dos TRTs tem o acesso ao portal de precatórios. Lá você consegue ver todos os precatórios pendentes contra aquela entidade devedora. Como o seu caso é um precatório e está tramitando na Justiça do Trabalho, deve ser contra algum município, estado ou até mesmo alguma empresa ou autarquia que tenha dinheiro público envolvido. Então dá uma olhadinha de acordo com a entidade devedora que você vai conseguir de repente pelo menos ter uma ideia de quantos precatórios tem na frente do seu. Coisa que, por exemplo, um credor de precatório de TRF3, TRF2 já não tem condições de fazer, porque não tem esse portal pra gente. Zero chance. Então, o José Maria deixou um comentário muito semelhante ao da Suzane e ao do Marcos, falando que essas pessoas que falam isso para você vender o seu precatório, você deve tomar muito cuidado, porque nem tudo que você ouve ou assiste no YouTube, de fato, né, você deve levar a sério. Você tem razão. Sim. Você tem razão, é verdade. Nunca ouça uma opinião só, né? Se você está assistindo esse vídeo, assista outros, procure outras notícias, dê uma olhadinha mesmo no próprio texto da lei, se você preferir, se gostar, se quiser se aprofundar, que aí você vai ter condições de tirar também suas conclusões. E é muito comum aqui no país, assim, nossa cabeça é sempre... Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Então, se uma financeira, se um banco... Se a LTZ tá comprando meu precatório, por alguma coisa tem, eles estão ganhando alguma coisa, senão que eu tô perdendo. Não, gente. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar assim. A gente tem uma remuneração em cima? Óbvio que tem. Nosso trabalho tá aí e é uma remuneração mínima. Ok? Ok. Esse não é o principal fonte de receita da empresa. Ponto. Primeira coisa. Segundo, você tem que olhar pela ótica das pessoas que estão cada um no seu momento. O brasileiro médio, como eu tô falando agora há pouco, cara, é endividado. Então tem pesquisa que fala 87% do país tem dívida. Se você tira cartão de crédito, cai para 50% e lá vai, 60%. Ainda assim, é muita gente. E cara, o que te dói mais? É você perder 25 mil reais, no caso do Marcos, numa resposta anterior, caso ele recebesse os 75 mil, tudo para ele, ou ficar com ligação de cobrança, não conseguir fazer uma reforma da casa necessária, às vezes não é nenhuma
que eu quero fazer. Uma cirurgia, Questão um tratamento de saúde. Tudo que pinga todo dia aqui. Ajudar um filho, coisa do tipo. Então, assim, o que a gente só indica? A gente tá aqui para passar informação. Cara, procurem 3, 4, 5 empresas. Que demore um mês para você tomar a decisão e falar, eu vou fazer com essa. Mas, se você tá em alguma situação que precisa, gente, é aquela velha história. Se eu ficar perguntando aqui pra você, o que vale mais isso ou X mil reais? Isso ou X mil reais? A grosso modo, eu não tenho dúvida que muita gente vai falar assim, eu prefiro pagar uma dívida, eu prefiro não sei o quê. Fora que, financeiramente falando, procure um consultor financeiro, ele vai falar assim, que dívida que você tem? Não é de empréstimo consignado? Qualquer outra coisa, antecipa o precatório. Vai sair muito mais barato, entendeu? Então, é só a forma de pensar. Se você foca muito no, tá ganhando, eu tô perdendo, pô, esquece. Como que eu ganho nessa operação também? A Márcia Santos comentou algo que realmente, né, Márcia, tá muito complicado, governo podre, é isso mesmo, o povo tá lascado, o governo faz o que quer, governo podre. Dizer que a PEC não trouxe nenhum tipo de indignação seria mentira, né? Muita gente saiu prejudicada com isso, mas partindo do princípio, o próprio sistema de pagamento de precatórios não foi feito para beneficiar você que é credor, ele foi feito para beneficiar o governo. Exato. Porque se fosse o contrário, quando chegasse no final da ação, o juiz mandava a União, o INSS, te pagar em 15 dias. Então veja, esse sistema não existe para te favorecer, ele existe para favorecer o governo. O fato de ter vindo uma mudança agora que torna as coisas um pouco mais complicadas, na minha ótica, também não muda muito a questão da reforma da Previdência que aconteceu, a reforma tributária que está se discutindo. Então esse arroxo realmente está acontecendo em outros aspectos aí do governo e da economia. Agora resta a nós trabalhar com as melhores alternativas possíveis. Verdade. Uma coisa só, é um Brasil, é um orçamento, é uma cabeça, um vai querer conter um pouco mais, estava tentando trazer mais investimento, agora, o governo novo, ele quer distribuir mais. Cada um tem o seu... Ideologia, né? Seus pontos positivos. É tudo positivo. Segura um pouco para organizar. Distribui mais. Cara, é tudo positivo. Ninguém fala esse é o sentido da democracia, exato, né? Você não tem uma única ideologia por vários anos. Agora, se a gente for colocar o nosso grupo de credores do governo, ou seja, para quem o governo deve, infelizmente, o que eu falo, né? O governo atual, ele pegou a pastinha de regras que o governo anterior colocou, ele poderia muito bem mudar, mas ele não fez. Quer dizer, poderia tentar mudar, tá? Não que ele poderia mudar no momento. Mas ele fez o quê? Colocou embaixo do braço e falou, vamos trabalhar com essas regras aqui. E coincidentemente, isso é o tema do último comentário. Manda bala, então. O Eudóxio Lopes comentou, meus queridos, acredito que vocês sejam advogados, vou fazer uma pergunta para vocês. Por onde anda a OAB que não se manifesta, pois muitos advogados fizeram o L, achando que o senhor Lula revogaria a reforma trabalhista? É mole, agora é só o amor. Primeiro, de novo, tá? A gente respeita demais seu comentário, a gente não é nem do lado nem do outro. Mesmo, a gente só comenta os fatos. Independentemente da natureza do governo, se de direita, de esquerda, de centro, o fato de ter sido aprovada a PEC, né, durante um outro governo e agora ter assumido um novo, era muito provável que o governo atual não fosse tomar nenhuma medida para reverter. Isso aqui, essa reforma, né, essa mudança na lei dos precatórios, nas regulamentações, economiza muito dinheiro para que o governo tenha capacidade financeira de arcar com outros projetos, como é o caso do Bolsa Família, Auxílio Brasil, entre outros benefícios aí de caráter social. Então, qual seria o real interesse do governo em pegar todas aquelas mudanças que aconteceram com a PEC dos precatórios ou PEC do calote e mudar, colocar tudo pelo ralo? Seria muito impopular, até porque é uma medida que atende, obviamente, o interesse de uma minoria. Muita gente, né? Desculpa. Muita gente de uma minoria. Exato. Nós temos um último comentário aqui, mas não é do YouTube, é do Instagram. O nome do usuário é RFAT34. Não sei se é o nome, RFAT. Boa noite. Acabei de vê-los falando de precatórios e como fica quem tem mais de 60 anos. Não tem prioridade? Há anos que aguardo o pagamento de precatórios, sempre sou eu quem procura informações. Fora o que me informaram depois de habilitar os filhos, que não temos nada a receber. Se não temos nada a receber, por que nos habilitaram? Assim, vejo na pele que nós idosos somos desconsiderados, desrespeitados em nosso direito. Bom, vamos lá. Pelo seu comentário aqui, eu tô entendendo que nós estamos falando de um precatório aqui de herdeiro
porque você falou de habilitação. E se você é uma herdeira, uma dependente de alguém que faleceu, se você tem mais de 60 anos, você tem direito a pedir a superpreferência. A gente falou isso no vídeo anterior. E tem que saber só o seguinte, esse precatório é estadual? De que estado? Tem É federal? também. É municipal? Tá meio estranho aí. Nós precisamos de mais elementos para falar um pouco melhor sobre o cenário, porque o pagamento de precatório federal está completamente diferente do estadual. Então, o federal começou a atrasar agora. Sim. Então eu já tô entendendo que não é federal o teu caso. Deve ser estadual, tem que ver de que estado que é. E aí, já vou te falar, cara, tem estados que estão aí, ó, agora, há anos, tá? São Paulo tá diminuindo, mas tá aí com 15 anos de espera ainda. Deixa mais informações aqui pra gente poder comentar. Pode mandar, vai ser um grandíssimo prazer. É isso, galera. Gostaram, não gostaram? Manda mais comentários, a gente vai responder todos. Instagram tá por aqui, nosso 0800 para tirar dúvida também. Manda bala, muito legal, liguem. Tem nosso WhatsApp oficial também, a gente tá melhorando. Tem algumas respostas automáticas lá, já deem uma olhada. E eu faço um convite. Se você tem um precatório federal, entra no nosso site, vai lá em precatórios, coloca teu CPF e vê se já não tem alguma informação lá do teu valor atualizado. A gente tem deixado dos precatórios federais, os que a gente consegue ter informação, são informações públicas, né? O valor atualizado já ajuda. Nosso objetivo é ajudar aqui nesse canal e é óbvio a gente faz negócios com isso também, mas fica a dica aí. Se você tiver algum outro tema, alguma outra dúvida, deixa aqui que a gente prepara também um outro vídeo para falar sobre isso. Show de bola. Valeu. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.